Imagina sair para trabalhar e simplesmente nunca mais voltar. Agora imagina ficar perdido no oceano. Sem comida, sem água, sem saber se alguém sequer está te procurando. E pior, vendo a única pessoa ao seu lado morrer lentamente. Essa não é uma história de filme. É a história de um homem que ficou 438 dias à deriva no oceano e sobreviveu. Em 2012, José Salvador Alvarenga era apenas um pescador comum. Trabalhava há anos no México, vivendo do mar como sempre fez. Naquele dia, ele saiu para mais uma pescaria. Ao lado dele, um jovem aprendiz, Ezequiel Córdoba. A viagem deveria durar apenas 30 horas. Mas algo aconteceu que mudaria tudo. Poucas horas depois, o céu escureceu. O vento começou a gritar. E o mar simplesmente saiu do controle. A tempestade durou dias. O motor falhou. O rádio morreu. Desesperados, eles jogaram tudo no mar. Até o peixe. Mais de 500 quilos. Mas não adiantou. Eles estavam à deriva. Sem motor, sem direção, sem contato com ninguém, o barco virou uma folha, levada pelo oceano. A fome veio rápido, mas a sede era pior. O sol queimava durante o dia e o frio destruía a noite. O silêncio era ensurdecedor. Para não morrer, eles fizeram o impensável. Comiam peixe cru, pássaros, tartarugas, bebiam água da chuva. E quando não tinha, bebiam o que fosse possível, até a própria urina e o sangue de animais que conseguiam pegar. Aos poucos, a sobrevivência virou instinto. Com o tempo, Córdoba passou a se recusar a comer os alimentos disponíveis, mesmo com a insistência de Alvarenga. Ele afirmava ter nojo da situação. Segundo o relato, Córdoba morreu 4 meses depois do acidente, por inanição. Mas antes, fez 2 pedidos a Alvarenga: que ele não comesse o seu corpo e que explicasse à sua mãe o que havia ocorrido. O corpo de Córdoba permaneceu durante 8 dias na embarcação, antes de Alvarenga criar coragem para jogá-lo no mar. Ele chegou a conversar com o cadáver, perguntando como era a morte e se ele estava descansando. Agora, completamente sozinho, Alvarenga tinha que enfrentar não só o oceano, mas a própria mente. O tempo deixou de existir. Dias, semanas, meses. Ele começou a falar sozinho, a imaginar coisas, a pensar em desistir, mas não desistiu, mesmo quando navios passavam e não viam ele. Ele continuava, porque ainda existia esperança. O desfecho chegou em 30 de janeiro de 2014. Exausto, Alvarenga reconheceu uma faixa de terra no horizonte. A lancha virou e ele nadou até a costa. Acordei e havia 2 mulheres ao meu lado que falavam em um idioma que eu não entendia, descreveu mais tarde. Depois de cerca de 13 meses, ele havia chegado até Ebon, nas Ilhas Marshall, percorrendo aproximadamente 8.900 quilômetros a partir da costa do México. Estava anêmico e desidratado, mas em um estado de saúde surpreendente para quem sobreviveu sozinho no oceano por mais de 1 ano. A história de Alvarenga não terminou com o resgate. A família de Ezequiel Córdoba o acusou de canibalismo, exigindo $1 milhão em indenização, acusação que ele negou categoricamente.
Nenhuma investigação encontrou qualquer evidência de que o pescador estivesse mentindo. Pesquisas de oceanógrafos, médicos e especialistas em sobrevivência corroboraram sua história. Ele é a única pessoa registrada na história a ficar à deriva em um barco por mais de um ano. Em 2015, compartilhou sua experiência no livro 438 Days, An Extraordinary True History of Survival at Sea, escrito em colaboração com o jornalista Jonathan Franklin. Alvarenga confessou que, mesmo ao voltar ao seu país, sentia que ainda estava à deriva. Desenvolveu fobia a multidões e pesadelos constantes sobre o mar. Mas sua história permanece como um dos maiores testemunhos da resistência humana. Um homem, um barco de 7 metros e 438 dias contra o Oceano Pacífico. Essa história nos ensina que talvez nossos limites sejam muito maiores do que imaginamos, que enquanto houver fé e motivos para lutar, o ser humano é capaz de encontrar um jeito de fazer acontecer. José Salvador Alvarenga ficou 438 dias sozinho no oceano e voltou, não porque foi fácil, mas porque ele decidiu que ia voltar. Se você gosta de histórias reais como essa, se inscreva no nosso canal, que terá muito mais por aqui. Um forte abraço!